Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, com gratidão a Deus estamos aqui novamente para fazermos mais um resumo da lição de Escola Dominical. Bem-vindos ao canal Lição e Resposta. No vídeo de hoje nós vamos estudar a primeira lição deste quarto trimestre de 2019. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e você também pode deixar o seu like, nos ajudando também a compartilhar o nosso trabalho. Vamos começar a primeira lição. Ok, queridos, vamos começar o estudo da lição da Escola Dominical. O texto áureo está inserido em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, que diz: E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A verdade prática diz, nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A leitura bíblica em classe dessa semana está inserido em 1 Samuel, do capítulo 1, do versículo 1 até o 8. Nós vamos ler apenas o versículo 2 e o 3, que diz: E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e chamavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Mas Eucana tinha duas mulheres, Penina tinha filho, Ana não tinha filho, ela era estéril. Porém, Ana, ela veio ser agraciada com um filho chamado de Samuel, certo? Depois de uma prova muito dura, depois de um longo tempo de espera, Deus abençoou, abrindo a madre de Ana, e Ana deu à luz a um profeta. Veja bem que nós vamos entrar aqui dentro do contexto desta lição. A introdução diz: neste trimestre estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, percebemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Eu vou fazer um resumo básico, como costumeiramente faço, certo? Nós vamos fazer aqui um top 4 desta lição. Primeiro, falando sobre o contexto histórico de Israel. Segundo lugar, falando sobre Samuel. Em terceiro lugar, falando sobre Saul. E em quarto, sobre Davi. Então, no contexto histórico de Israel, Deus ele dominava a nação sobre o regime chamado teocracia. E através de juízes. Com o passar do tempo, no caso, o primeiro juiz foi Moisés, o segundo Josué, e depois, nas gerações futuras, depois da entrada em Canaã, sucedeu aí que ele era quem estava no comando. No século 12 a.C., 1200 anos antes de Cristo, certo? Então, Israel ele era governado por juízes. Aí agora entra o tempo em que o juiz ele muda e chega até Samuel. Então, segundo ponto, Samuel, filho de Eucana, filho de Ana, dado uma promessa que Deus fez para Ana, em que ela seria mãe, e, aleluia, Deus, ele cumpre tudo que ele fala, e Samuel, ele serviu ao Senhor, se tornando o primeiro homem a ter 3 cargos importantes: profeta, juiz e sacerdote. O primeiro homem da história a exercer tais funções diante de Deus. No caso, Samuel, ele teve a sua vida toda regrada na casa do Senhor, sob os cuidados de Eli. Porém, Samuel, ele sucedeu Eli após a morte de Eli. Eli que, ao deixar os seus filhos em primeiro lugar, veio então a cair. E agora, passado o tempo, Samuel é quem toma as rédeas da situação. Porém, Samuel, com o passar do tempo, ele passa a ser rejeitado também.
E quando ele é rejeitado, o povo pede que Samuel constitua um rei sobre eles, assim como tem as outras nações. Nós vemos isso em 1 Samuel, no capítulo de número 8, e o versículo 5, que diz: E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelo teu caminho. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as outras nações. Então, o povo aqui, já com o passar do tempo, Samuel já estava em uma determinada velhice, certo? Na melhor idade, como assim podemos dizer hoje. O povo veio a desprezar a liderança de Samuel, pedindo um rei. E prontamente Samuel ora a Deus, e Deus também responde que o povo não rejeitou a Samuel, mas rejeitou ao próprio Deus. Então Deus, ele atende o pedido do povo e manda que Samuel unja a Saul, filho de Quis, como rei de Israel. Entrando agora no terceiro ponto, Saul. Saul, filho de Quis, ele tem a sua monarquia estabelecida por o juiz Samuel. E depois de Samuel ungir a Saul como rei de Israel, então prepara-se o tempo para que ele chegue no trono. Primeiramente, a autoridade veio de Deus. Deus constitui primeiro, e depois então essa autoridade é reconhecida humanamente. E então, quando o povo sabe que Saul seria o rei de Israel, alguns, os filhos de Belial, eles até falam mal contra Saul. Porém, a Bíblia diz que Saul não deu ouvidos a isso. Isso é o que nós devemos fazer quando tem sempre alguém que tenta nos entristecer, tenta nos abater, usado por Satanás, nos dá uma palavra de desânimo, de vergonha, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Nós temos que fazer esse ponto aí, como Saul fez, certo? Então, Saul, ele teve o seu tempo de chegar no trono. O rei dos Amonitas mandou um recado para a nação judaica que iria oprimir o povo, furando o olho direito de cada pessoa. Mas, então, entra aí, aleluia, a providência de Deus, e Saul, ele guerreia contra este povo, e Saul vence, fazendo assim com que ele chegue ao trono, e o povo então estabelece o trono e coloca Saul. Saul chega a ser o rei de Israel, como assim Deus havera prometido antes. Aleluia. Entrando no quarto ponto, Davi. Após passados tempos, chega então o tempo da rejeição. Saul, ele sacrifica a Deus, e então ele tem o seu nome desprezado por Deus, fazendo com que Deus estabeleça um outro reino sobre Israel. E esse rei era um rapaz chamado Davi, filho de Jessé. Então, Davi, ele entra agora somente como um menino na história. Ele, depois de derrotar o gigante, depois de ser ungido por Deus, através do ministério de Samuel, Davi, ele se enche do Espírito do Senhor, e ele vai até a frente da batalha para enfrentar o gigante Golias. A partir daí, a exaltação de Deus chega na vida de Davi. E agora, Davi, derrotando o gigante, e sendo aclamado pelo povo, desperta então em Saul uma inveja, um sentimento de competição. E Saul agora tenta matar Davi a todo custo. Porém, isso é somente o tempo de chegar no trono. Isso é somente o tempo da preparação. Passa por muitas dificuldades, passa fome, passa sede, passa por precisão. Mas Deus sempre no controle. Davi se esconde por vários tempos, e sempre Saul tentando matar Davi. Porém, chega o tempo em que Saul, ele tem que partir. E em uma batalha, Saul se mata, e agora é chegado o tempo de Davi assumir o trono. Então Davi, ele é a raiz de Jessé,
certo? Jesus seria descendente de Davi, ok? E Davi, agora sendo um rei de Israel, ele governa e ele é um homem segundo o coração de Deus. Ok, amados? Espero que esse resumo tenha ajudado. Eu peço para que você deixe o seu like, o seu gostei e se inscreva no canal. E deixe a sua sugestão de como nós devemos fazer esta aula. Muito obrigado, vocês, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.